Gente, ó, agora nós temos aqui, todos esses elementos envolvidos desde o momento em que acionamos o botão Power, né, o botão de ligar, até o momento em que a gente escolhe desligar o computador, tá? Todos esses elementos eles estão interrelacionados. Já deixei aqui uma imagem bem bisurada para facilitar a compreensão. Então eu tenho lá o meu computador, seja um notebook, seja um computador de mesa. E claro, para que todo esse processo de uso do computador tenha início, a gente vai apertar lá no botão Power, né? No botão ligar. Apertando no botão ligar, o primeiro equipamento que vai ser acionado é justamente a figura da memória RAM. A memória RAM ou a memória ROM, como você queira chamar, vai armazenar dentro de si alguns outros programas, mas no momento eu não quero que você foque nisso, tá? Ela vai ter a função justamente de se preocupar com a ordem de inicialização do nosso computador. A memória RAM vai ter a finalidade de gerenciar todo o processo de inicialização do meu computador. Além disso, eu preciso entender que a memória RAM ela vai estar ativa enquanto o computador estiver ligado. Porque a memória RAM, além de se preocupar com esse processo de inicialização do meu computador, vai gerenciar a conversa constante entre a memória RAM e a figura do processador. Bacana? Então, é importante que a gente tenha isso aqui em mente. Sempre, 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 sempre. Tá? Memória RAM sempre ligada. Agora, quem é que vai ser ligado logo em seguida? A ideia do HD. Por que o HD vai precisar ser ligado aqui, gente? Porque é dentro do HD que fica justamente a figura do sistema operativo, do sistema operacional, tá? Então, depois de ligarmos o HD, é acionada a memória RAM. Pegamos o sistema operacional que está aqui e carregamos a memória RAM. Por sua vez, a memória RAM começa aí agora a conversar com o processador. É isso que eu quero que você note até o momento. Show de bola? Beleza. Então, eu cliquei aqui, ó, no meu botãozinho e toda essa conversa começou a acontecer. Liguei o botãozinho, memória RAM entra em ação. Dentro da memória RAM, eu vou ter 3 programinhas básicos. Sistema básico de entrada e saída, né? Esse E/S significa isso. Também chamado de BIOS, né? Basic Input e Output System, ou seja, é o sistema básico de entrada e saída de dados. E é um processo de interação que a gente vivencia constantemente quando escolhemos utilizar o computador, porque estaremos inserindo informações, recebendo informações, e esse processo ele é contínuo. Show de bola! Então, o sistema básico de entrada e saída vai ter essa finalidade, né, de gerenciar toda essa comunicação, o que entra e o que sai do computador, o que é inserido para ser processado pelo processador e o que o processador processa e entrega como resposta para o usuário. Tudo isso é gerenciado pelo sistema básico de entrada. Inclusive, no nosso último encontro, a gente destacou que esse carinha aqui, né, tem a finalidade de ser responsável pelo funcionamento correto do computador e, por esse motivo, também é classificado como software básico ao lado do sistema operacional, porque sem um software básico dessa natureza, não conseguiríamos utilizar o nosso computador. Beleza? Temos também o Setup, que é um programa que salva as configurações do sistema básico de entrada e saída. O setup é alimentado geralmente por uma memória que chamamos de memória CMOS, né, que é uma pilhazinha de 3 volts que utilizamos aí para salvar as configurações em relação ao próprio BIOS, né, o sistema básico de entrada e saída. Além disso, professor, o que é que eu preciso saber em relação ao setup? A ordem de inicialização é essa que eu apresentei para vocês, né? Primeiro o ROM, depois o próprio HD e posteriormente a gente inicializa lá a memória RAM.
Mas no lugar do HD eu poderia configurar por meio do BIOS, mais especificamente utilizando o setup do BIOS, de um pendrive. Escolheria que um pendrive fosse iniciado em lugar do nosso HD, sem nenhum problema. Isso seria possível, claro, graças à figura do setup, beleza? Além disso, temos também a figura do post. Qual é a finalidade do post? Do programa post é fazer uma sequência de testes, tá? Uma sequência de testes. Então, o post vai vir testando cada um desses elementos aqui. Vai testar o processador, vai testar a memória RAM, vai testar o HD, vai perceber se o nosso computador está com o teclado, se está com o mouse, e vai indicar lá em uma telinha preta antes de inicializar o computador se está faltando, né? Ou se algum desses hardwares estão aí com problema. Se tiverem algum problema, isso vai ser indicado lá no momento. Show de bola? Bacana. Além disso, qual é a função do post? O post vai vir aqui no nosso HD, vai pegar a figura do sistema operativo ou operacional e vai carregá-lo em nossa memória RAM, tá? Então, carregando aqui na memória RAM, vai ser possível agora sim ter acesso aos programas, aos utilitários dentro do próprio sistema e também daqueles programas e utilitários que a gente pode acessar por meio da internet. E a partir disso, a memória RAM começa agora a conversar com a nossa unidade central de processamento de dados, CPU ou processador. Bacana? Então, gente, a própria figura aqui da memória RAM tem essa finalidade tão importante para o funcionamento do nosso computador. Agora, o HD. O HD ele vai armazenar tanto o sistema operacional em si, como também arquivos pessoais. E a gente pode conferir isso aqui. Venho aqui na partição em que o meu sistema operacional está armazenado, né, que é a unidade C. E aqui eu tenho os arquivos do meu sistema, né, do meu sistema operacional, bem como os arquivos pessoais. Venho em usuários. E aqui em usuário tem esse jovem Roberto Júnior e temos os arquivos dele, os arquivos pessoais dele. Tá vendo? Todos os arquivos pessoais estão aqui, todos dentro da mesma estrutura, ou seja, dentro do C, Ctrl+. Bacana? Então, o nosso HD ele vai ter essa finalidade óbvia. Professor, é óbvio? Mesmo sendo óbvio, a gente precisa dizer para que fique claro, para que fique intuitivo, para que fique gostoso, tá bom? Depois que o próprio HD é inicializado, vamos ter agora a figura da memória RAM. Meu amigo, qual é a ideia da memória RAM? Qual é a finalidade da memória RAM? Antes de qualquer coisa, armazenar dados. Por que, professor, armazenar dados? Que é uma memória. A gente precisa lembrar. Se eu tenho uma memória RAM, a memória RAM ela armazena algo. Se eu tenho a memória RAM também armazena algo, porque é memória. Sempre que eu encontrar a expressão memória, vou lembrar disso aqui, tá? Agora, qual a finalidade desse troço da memória RAM? A memória RAM ela faz a carga de todos os softwares, ou seja, de todos os programas. Então, toda a parte lógica vai estar sendo carregada pela memória RAM. Então, arquivos pessoais, sistema operacional e também a ideia dos programas que foram instalados. Eu acabo utilizando a analogia em relação à memória RAM como se ela fosse uma mesa de trabalho. O que a gente coloca na mesa de trabalho? Tudo que a gente vai utilizar naquele momento, né? Não é tudo o que há, não é tudo que a gente tem, é tudo que a gente precisa. Então, a memória RAM ela vai carregando aqui os elementos de acordo com a nossa solicitação. Imagine que eu tenho aqui vários programas armazenados no meu HD, mas eu só vou colocar na memória RAM aqueles programas que eu estou utilizando no momento, beleza? Detalhes importantes. O examinador, vez ou outra, ele vai tentar te confundir, vai dizer que a memória ROM e a memória RAM são as mesmas coisas. Ou até mesmo vai trocar os conceitos.
Vai descrever memória RAM e dizer que é memória ROM, vai descrever memória ROM e vai dizer que é memória RAM. Isso aqui é algo clássico de prova de concurso público que você já precisa estar ligado nisso. Mas vamos lá. Memória ROM, ela armazena dados e a memória RAM também. A memória ROM é uma memória do tipo permanente, né? É uma memória dita não volátil. Por que não volátil? Porque não perde os dados. Os dados permanecem ali armazenados pelo tempo que a gente, enquanto usuário, decidir. Enquanto a memória RAM é uma memória de armazenamento temporário. É uma memória do tipo volátil, porque ela esquece os dados que estavam sendo armazenados nela. E é importante que ela esqueça, né? Porque se trata de uma mesa. E eu vou precisar limpar a mesa quando eu terminar de realizar um trabalho. Quando eu quiser ali parar de trabalhar. Ou seja, quando eu desligar o computador, a memória RAM precisa realmente estar limpa. Para quando eu vier ligar o computador de novo, o sistema volta, os programas voltam. E eu posso escolher outros programas. Beleza? Por isso que é muito massa esse entendimento aqui. A memória ROM tem 3 programas dentro dela, e isso eu já tinha falado para vocês. Esses programas, eles vêm instalados de fábrica. Por isso que a gente diz que a memória ROM ou a memória ROM tem dentro de sua estrutura 3 programas do tipo firmware. Ou seja, são programas instalados de fábrica, tá? O principal exemplo de firmware é o sistema básico de entrada e saída, que é o BIOS. Um detalhe sobre o BIOS é que ele não pode ser substituído. Ele só pode ser atualizado. E ainda assim, de acordo com a disponibilidade do fabricante da placa-mãe. Tá bom? Gente, feitas esses esclarecimentos, essa distinção entre memória ROM e memória RAM, quero que vocês notem agora a conversa entre a memória RAM e a figura do processador. Veja, o processador ele tem aqui em sua estrutura, em sua composição, a figura dos registradores, da unidade de controle, da unidade lógica e aritmética. Só que, quando a gente começa a comparar a velocidade do registrador ou dos registradores em relação à memória RAM, a memória RAM ela vai ser muito mais lenta. O que ocasionaria aí um processo de travamento, uma vez que o processador iria solicitar algumas informações para trabalhar a nossa memória RAM, mas a memória RAM, por ser mais lenta, iria travar, iria ter alguns problemas ali de desempenho. Então, o nosso computador certamente iria estar travando, beleza? Por isso surge a necessidade de alocarmos um espaço na memória, né? O que é alocar é deixar separado, né? Um espaço na memória, para que fossem salvas mais instruções do que aquelas que a gente consegue, por exemplo, deixar dentro de um registrador. E nesse conceito surge a memória intermediária, que é a memória cache, né? Para armazenar mais instruções do que aquelas que o registrador consegue salvar por vez. Então a memória cache ela acaba se classificando e sendo referenciada pela letrinha L. Então, eu tenho lá a memória cache L1, L2, L3, L4. Daqui a pouco podem lançar L5, L6, L7. Gente, quanto maior for o número associado a L, né, nesse caso aqui, mais espaço essa memória cache vai ter. Tá? São questões de megabytes, né? Megabytes de armazenamento. É muito pouco em uma perspectiva de dados humanos, mas de instruções para o processador é algo enorme, beleza? Então, ó, temos a memória cache aqui, e a memória cache ela vai servir justamente como uma memória mais externa à CPU, por estar aqui em alguma parte, né? É uma memória também volátil, memória intermediária e salva os dados de instrução para a CPU ou o processador.